Olá, me chamo Marta Marques, estou trabalhadora da Sociedade Espírita Homens de Boa Vontade da cidade de Porto Alegre. Estou aqui, então, a convite dos amigos da Sociedade Espírita Boa Nova de Torres, para conversar um pouquinho sobre Evangelho e família. E o evangelho, ele é regra de proceder e abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. O que nos diz Kardec? Que ele é um roteiro e que é um roteiro infalível para a nossa felicidade. E ele só nos traz esclarecimentos. Que esse roteiro é uma resposta para toda e qualquer circunstância da nossa vida. Então, é uma obra para o uso de todos. E aos espíritas, ele oferece ainda a possibilidade da aplicação no modo de vida. Então, é uma lei evangélica que os espíritos nos trouxeram e trouxeram para todas as nações. São instruções, então, que são como que vozes do céu, que vêm nos esclarecer, convidando à prática do Evangelho. Então, o Evangelho ele nos serve de diretriz, de roteiro para a iluminação das almas, de manual de serviço, de guia de boas maneiras. E essa obra, ela nos coloca no caminho da felicidade, porque todas as suas lições estão recheadas de ensinos de amor e caridade. Ensinos de amor e caridade que podem nos conduzir, então, a um conhecimento de como trilhar no caminho do bem. Então, lá no livro Consolador, na questão 282, tem a seguinte pergunta: devemos considerar o velho evangelho como a pedra angular da revelação divina? Qual a posição do evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? E Emmanuel vai nos trazer a seguinte resposta: o evangelho é edifício de redenção das almas. Como tal, deveria ser procurada a lição de Jesus não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Olha o que o Emmanuel nos diz, né? Que muito mais do que palavras, do que exposições de teoria, o evangelho ele serve para o nosso próprio engrandecimento, quando ele nos propõe a transformação interior. Por isso ele fala que é desdobramento de edificações do Divino Mestre no terreno do Espírito. Porque quando a gente entende a lição do Evangelho e aplica ela na nossa vida, nós nos transformamos. Porque o Evangelho serve para o nosso crescimento interior, para o nosso desenvolvimento interior e também para aplicar nas nossas relações sociais, nas relações de trato social. Essa aplicação de trato social, ela começa onde? Na primeira instituição em que nós nos encontramos enquanto encarnados, que é a família. E a família ela é uma construção, a gente pode dizer que é uma construção sócio-histórica espiritual. E por que isso? Né? A família como construção sócio-histórica. A gente vai ver um conceito que a gente entende bastante abrangente e que dialoga também com o conceito que a própria doutrina traz de família. Está lá na Lei Maria da Penha, que é uma lei de 2006, e vem nos dizer o quê?
A família, ela é uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Por que a gente diz que esse conceito dialoga com a doutrina e que é um conceito bem abrangente? A gente encontra algumas teorias em definições mais antigas que famílias são aqueles que moram sobre o mesmo teto, são aqueles que a família surge com a união de um homem e de uma mulher, a família são aqueles que têm vínculos consanguíneos. E nós vamos ver nesse conceito que a família passa a ser mais abrangente porque considera como família aqueles, né, que se veem com laços familiares independente de ter o mesmo sangue, por uma questão de desejo de estar junto, por uma questão de relação de afeto. Então, essa família aqui é uma sociedade do afeto. Não é diferente do que a Joana nos traz em seus conceitos, por exemplo, dizendo que, e a gente traz aqui do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, quando Joana diz que a constituição da família não é resultado de acidente biológico, mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e social. E os pais, por isso mesmo, não são seres fortuitos, eles não aparecem por acaso na frente dos filhos. Existe um compromisso moral e espiritual anterior. E hoje a gente vê vários modelos, vários desenhos de famílias, várias estruturas de família. Né? A gente vê em famílias que a gente chama monoparental, são aquelas famílias que têm só a presença do pai ou da mãe responsável pelos filhos. A família binuclear, que é quando o casal se separa e daí os filhos passam a ter relação com o pai em um núcleo de família e o outro núcleo que é o núcleo da mãe. E isso não exime nenhum nem outro da relação, da responsabilidade, da parentalidade, porque ela não se anula na separação do casal. Né? Nós temos famílias que são recompostas, e daí a gente vai pensar naquele homem e naquela mulher que se separaram e encontraram outros companheiros e se uniram a esses companheiros e juntaram os filhos, né? Lembram do filme Os Meus, os Teus e os Nossos? Isso é uma família recomposta. Aquela família que é formada por casais homoafetivos, sejam homens ou seja de mulheres, que se unem e a partir dali constituem o lar e adotam crianças. E isso é um conceito que Joana já nos traz, porque diz Joana que é um grupo de espíritos que se reúne com uma finalidade. O que mais nos diz Joana também, né? Que a família ela tem funções bem específicas e que a família cumpre essas funções com relação ao seu, ou deve cumprir essas funções com relação aos seus membros. Na área social, a gente vai ver que são funções da família, né? Tento a proteção, a educação, recreação, socialização, autoidentidade e afeição. O que é isso? Está dizendo que a família é aquele lugar que é responsável por dar conta das necessidades básicas dos seus integrantes. Então, os pais, os adultos, são responsáveis pela alimentação, pela saúde, pela educação, por dar um teto, né, às crianças e adolescentes, por garantir-lhes o básico para frequentar uma escola, mas também a família é responsável pelo desenvolvimento de hábitos de respeito ao outro, de hábitos de convivência social, entre outros, né, hábitos de higiene. A família também é responsável pelo lúdico, pela recreação, é responsável pela relação que o indivíduo forma com outros grupos sociais, porque é a partir da relação da convivência com a família que a gente aprende a conviver em sociedade. É na família que a gente se
descobre enquanto indivíduo. Então, é lá que a gente sabe, se reconhece como parte de um grupo, que a gente sabe quem a gente é. Isso é identidade, né? É saber quem eu sou, de onde vim, a que grupo eu pertenço. Mas também é na família e através dessa construção de identidade que a gente constrói limites, que entende os limites que tem com relação ao outro. E é na família que a gente desenvolve a capacidade de amar, de respeitar, de admirar, de expressar emoções e também de trabalhar frustrações. Tudo isso é na família que a gente aprende. E Joana diz assim, ó, que a família ela vai mudar, ela vai sofrer mudanças. Essas mudanças elas ocorrem porque são conquistas da época. Então a gente está falando de uma transformação que ela é histórica, que ela é cultural, que ela é social, mas que também é espiritual. E essa conquista de época faz parte do progresso da própria sociedade, da humanidade. Mas mesmo com todas as transformações que a família sofre, ela não perde os seus alicerces de segurança. E que alicerces são esses? Esses alicerces, nos diz Joana, são a fidelidade ao grupo, o amparo recíproco e a proteção, como decorrência do sentimento de amor, preparando para a união com demais grupos ou associações, e na própria identificação universal. A gente pode entender por esses alicerces que Joana traz. Vamos começar por uma que a gente tem um conceito já pré-estabelecido, né? Que é a questão da fidelidade ao grupo. Quando a gente fala em fidelidade, a gente lembra da relação marido e mulher. Mas essa fidelidade ao grupo que Joana fala é muito maior que isso. Ela está falando de um compromisso espiritual que nós temos uns com os outros. E essa fidelidade é a questão de respeito ao outro, de reconhecimento do outro como alguém importante na minha trajetória evolutiva, independente de como seja essa relação. Porque nem sempre a relação na família ela é uma relação linear, tranquila. Por vezes, a gente pode passar por uma situação de tremendo desconforto na vida familiar. Eu falo por vezes porque a maioria das famílias tem uma vida muito tranquila, né? Pensemos um pouco assim. Na verdade, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós. Porque todos nós somos espíritos devedores uns dos outros. Então, aqueles espíritos que convivem conosco, como pais, como irmãos, eles, na verdade, são os nossos impulsionadores, porque eles nos desafiam dia a dia a ser melhores. E é por isso que a família é a nossa primeira escola, porque é na família que a gente aprende a se reconhecer como pessoa, como indivíduo, em primeiro lugar, né? E é onde a gente aprende a atuar como indivíduo na sociedade. A gente aprende primeiro sendo filhos, né? Então, observando a relação com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os avós, com os filhos, a gente vai agregando conhecimento. E depois, na vida adulta, a gente aplica esse conhecimento. A gente aplica aquilo que a gente vivenciou nas nossas relações. Por isso, a primeira escola. Primeiro a gente vivencia e depois a gente aplica. Lá no Livro dos Espíritos, está bem clara a importância da família. Na questão 774 e 775, nós vamos ver que, se não fosse a família, os laços sociais não teriam esse estreitamento. Porque é a família que ensina a lidar com a sociedade, a estreitar esses laços. É a família que ensina a lidar com as emoções, né? Que desenvolve respeito, admiração, paciência.
Então, se a gente não tivesse essa vivência na família, no sentido de aprendizado constante, todos nós teríamos um egoísmo muito exacerbado. O que que a família, no que a família nos ajuda a trabalhar o egoísmo? Quando a gente precisa dividir, quando criança dividindo o brinquedo, dividindo a atenção de pai e de mãe, quando na juventude aprende a dividir o espaço, a ceder em tempo, a ceder nos desejos também, porque precisa conversar, dialogar com o pai e com a mãe para ter seus interesses atendidos. Quando adulto, também a gente trabalha o egoísmo, porque a gente mantém a relação com o outro e é o outro que nos tolhe, porque senão a gente sempre faria aquilo que nos dá na cachola, aquilo que é do nosso interesse, que nos faz bem. Então, a família é na família que a gente encontra as condições para trabalhar em nós o orgulho e o egoísmo. E é por isso que Joana diz que a família desenvolve, então, ela é um lugar de reajustamento e de sublimação, porque a gente reajusta, a gente trabalha as nossas arestas, né? Então a gente é colocado no rumo e de sublimação, porque a gente aprende a superar algumas deficiências, algumas fragilidades através das provações né, que a gente passa na família. Pensando bem assim, quem é que não tem um membro da família que é mais desafiador, que exige de nós mais paciência, que exige que a gente perdoe mais? E se não fosse essa pessoa, a gente perdoaria? A gente aprenderia a perdoar? A gente saberia o verdadeiro significado do perdão? Joana diz então que a família ela desempenha o papel de lar porque nos acolhe. Né? Nós nascemos porque alguém nos acolhe. É o lugar, é uma escola, porque é lá que a gente aprende, é oficina porque a gente aplica o aprendizado, mas também é o espaço do cuidado das dores da alma, dos sofrimentos que todos nós trazemos. É um santuário porque também é um lugar de refrigério e é um lugar que também nos conecta com Deus, com Jesus, onde a gente tem as primeiras lições sobre religiosidade. E essas lições é nesse espaço que a gente também se recupera das nossas dores, das nossas fragilidades, aonde a gente aprimora o nosso caráter, então onde a gente desenvolve hábitos salutares e aonde a gente fortalece as nossas energias para desafios maiores, porque cometimentos mais severos que Joana fala são os desafios maiores que nós enfrentaremos durante a vida. Esses desafios fazem parte do nosso desenvolvimento. Isso quer dizer, então, que a gente não nasceu assim naquele lar, que a gente diz, que é o lar que era ideal para nós. E ele é o ideal. Pode não ser aquele que a gente gostaria, mas é o que a gente precisa. Então, ele é perfeito. Ele é na medida da nossa necessidade. Assim como os filhos que nos chegam são aqueles espíritos que são os mais adequados para as nossas necessidades evolutivas. E nós somos os pais que eles precisam. Porque senão nossa relação não seria essa. Porque a família, na verdade, ele é um reduto, né? É o espaço onde os espíritos se reencontram para o seu reajustamento. Então, é bom que a gente lembre que nessa caminhada tem um papel que é muito importante, que é o exercido por pai e por mãe, e é uma missão, pois que nos, nos comprometemos em existências anteriores a cuidar desses espíritos, a orientar o seu desenvolvimento. E esse papel de mãe e de pai, ele é único. Ele é único.
Nossos filhos terão muitos amigos, terão professores, terão conhecidos, mas pai e mãe, eles terão um só. E esse papel não deve ser barganhado e nem negociado, né? Esse papel ele tem um valor muito grande e deve receber a adequada atenção. Então, a gente não deve barganhar o nosso papel, não trocar o papel de pai por um de amigo, porque o amigo ele passa, né? O amigo muitas vezes atende a uma necessidade de momento. Agora, pai e mãe são aqueles que serão responsáveis e responderão, né? Responderão perante Deus sobre tudo o que acontecer com o filho. Porque a pergunta é: o que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então, a responsabilidade de pai e de mãe é muito grande. É um dever onde nós devemos depositar o máximo de nós mesmos. Esse é o papel do pai e da mãe como educador. E aí fica a pergunta: onde a gente vai encontrar forças para dar conta desse papel? Como é que a gente vai ensinar um filho a continuar acreditando em Deus e a continuar sendo sereno diante de uma provação da vida? Diante de um infortúnio tão grande que faz parte até da trajetória evolutiva, é uma necessidade que ele traz com ele. Mas como é que a gente vai falar sobre isso? A gente sabe que o papel da escola ele é bastante importante, né? Porque a escola ensina geografia, português, matemática, orienta para a profissão, né? Orienta para uma vida profissional assim, com mais instrumentalidade. Mas a gente nunca ouviu falar assim que alguém se suicidou porque foi reprovado em matemática. A pessoa até fica triste, deprimida, mas alguém já se suicidou porque rodou em português, foi reprovado em português, porque ficou em recuperação em história e geografia. Isso, né? Mas a fragilidade emocional levou muitos jovens e muitas crianças ao suicídio. Muitos jovens e crianças atentaram contra a própria vida porque não encontraram espaço para diálogo, espaço para compreensão, né? Não encontraram onde buscar socorro no momento de desespero. Muitos jovens e crianças se suicidam porque não conseguem lidar com as próprias frustrações. E quem ensina isso? É a família. É na relação familiar que a gente aprende essas questões. Mas e como é que a gente vai dar conta de tudo isso, né? Não é uma coisa fácil ser pai e mãe, não é uma coisa fácil lidar em família. Em família, a gente precisa constantemente estar buscando a harmonia. E não aquela harmonia linear, aquela harmonia de filme, né, da família Margarina, onde todo mundo acorda bem, maquiado e feliz. Mas aquela harmonia que ela é construída na relação do dia a dia. Aquela harmonia que vem do diálogo, da compreensão, da empatia. A gente busca a felicidade e quando a gente fala dessa felicidade, não é aquela felicidade do lugar calmo, sereno, com anjos tocando harpa, mas aquela felicidade que é construída na relação do dia a dia, com o cuidado, como se fosse um grande jardim. E a gente tem que estar lá todo dia, tirando a erva daninha, regando a flor, né? Percebendo que ela precisa de alguma substância que lhe dê mais força. Isso é um cuidado que pode trazer felicidade, porque a felicidade são momentos de tranquilidade, de paz que a gente vivencia na família. Na família, a gente aprende a conviver, a viver junto. Mas esse conviver, esse viver junto, hoje em dia exige muito mais da gente. Porque literalmente nós estamos sendo obrigados a conviver.
em função da pandemia, nós estamos confinados e convivendo muito juntos. Nós nunca convivemos tanto com nossos pais, com os nossos filhos. Nós nunca tivemos tanto tempo juntos. E olha, que oportunidade que nós estamos tendo para compreender o significado do conviver, que é muito mais do que estar junto. É respeitar limites, é ter limites, é compreender o que nós estamos fazendo com nossos filhos e conosco mesmo, na relação que nós temos. Qual é o tipo de relação que a gente tem? Se é uma relação de respeito, de admiração, e vai chegar amor um dia, porque criança de 2 anos não sabe que o amor, e talvez nem o adolescente saiba, porque amor é construção, é um sentimento tão elaborado, que a gente vai levar algumas encarnações para entender. Mas para chegar nesse ponto, a gente precisa desenvolver algumas habilidades. E duas muito importantes é de comunicação e de negociação. De comunicação é saber falar e saber ouvir. Ouvir primeiro e falar depois. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só. Né? Para que a gente aprenda a ouvir mais e falar menos. Sendo que a gente não tem curso de oratória ainda, né? Só de oratória. Mas a gente precisa saber ouvir. E interpretar o que nos é dito, porque muitas vezes a gente somente ouve a palavra, a gente não percebe que a comunicação também é através dos gestos, da postura, né, da expressão facial, tudo isso comunica. E negociação, a gente não fala aqui negociação como barganha, mas no sentido de mediar relações. E sempre existem polarizações em família. Né? Sempre tem pontos de vista que são antagônicos. E quando a gente se mantém em posturas antagônicas, o resultado é sempre o quê? O conflito, o atrito. Como é que a gente pode chegar numa situação de convivência tranquila e harmoniosa? Negociando. Negociando como? Bom, eu tenho essa postura, esse desejo, e a outra pessoa tem isso a oferecer. Qual o caminho do meio? Como é que a gente pode juntar esses 2 polos num caminho do meio para que essa relação se desenvolva e seja harmônica? O que que eu tenho como interesse que o outro pode me dar e o que que o outro tem como interesse que eu posso dar? E a partir daí construir algo que contemple os dois, evitando assim a polarização. E isso exige, é lógico, um grande investimento. Investimento nosso com relação ao outro. Porque a gente não pode esperar algo que o outro faça, a gente só pode contar com aquilo que nós podemos fazer. Bom, qual é o tipo de investimento que a gente faz? Daí a gente vai lá no Evangelho. O Evangelho tem todo tipo de investimento que a gente precisa fazer. E sabe quais são os investimentos? Eles estão elencados nas bem-aventuranças. Investimento em desenvolver a humildade, a mansuetude, a resignação, o perdão, a fé, entre outras coisinhas, né? São coisas poucas que a gente desenvolve aos poucos, não precisa ser tudo de uma vez só, e é por isso que a gente tem muitas encarnações e muitas possibilidades. Mas esse é investimento em tempo no nosso desenvolvimento e também no desenvolvimento da nossa família. E daí, falando em família, né? A gente trouxe essa figurinha do aquário com a água meio turva, lembrando que, na verdade, assim, nas relações familiares, às vezes a coisa é meio turbulenta, meio turva, a gente não consegue ver direito. Daí a gente dá uma fugida, a gente vai buscar água limpa lá no centro espírita. Vai lá, ouve prece, né? Toma um passe. Hoje tudo virtual, né? Mas a gente ouve live, a gente faz fraterno, a gente procura uh, se subsidiar, se instrumentalizar para mudar aquela situação. A pergunta é: quando eu retorno para o aquário,
Eu trago a água limpa ou eu continuo turvando a água? Teoricamente, a gente teria que fazer o quê? Limpar a água, né? Limpar a água com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações. Quais são os recursos, então, que a gente tem no centro espírita para que a gente possa dar conta de tantas demandas assim? Imagina como é que vamos desenvolver humildade, resignação, meu Deus do céu. Em tempo de confinamento, mais difícil ainda, né? Mas a gente tem alguns recursos que os centros espíritas estão nos ofertando. Existem os estudos online, né? As transmissões de palestras online. Existe a possibilidade de trabalho no bem, e o trabalho no bem não necessariamente eu preciso sair de casa. Eu posso fazer um trabalho no bem dentro de casa, no mínimo ouvindo alguém que precisa desabafar, respeitando, né, o que o outro me traz, sabendo falar com quem está ao nosso lado, porque a gente tem a tendência a achar que a caridade é só aquilo que eu faço fora de casa. Mas a primeira caridade deve ser exercida dentro de casa. É desse trabalho do bem que a gente está falando. O que eu posso fazer dentro de trabalho do bem dentro de casa que resulte num bem para minha família? Outro recurso que a gente aprende no centro espírita é a prece. E a prece, a gente tem um capítulo no Evangelho só para isso. Dois, né? Dois capítulos. Tem um que é só coletânea de prece e o outro nos ensina a fazer a prece. E tem o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, que é aquele momento onde a família se reúne para estudar o Evangelho, para conversar sobre o Evangelho. É um momento de diálogo, mas é um momento muito especial porque a gente recebe a visita dos mensageiros de Jesus em nosso lar. É um momento, então, que a gente reabastece as nossas forças, que a gente se reenergiza e busca, então, através desse momento de diálogo fraterno, de paz, de tranquilidade, entender como a gente pode colocar em prática os ensinamentos de Jesus no cotidiano. Então, o Evangelho para nós, ele traz todas as ferramentas, os instrumentos que a gente precisa para enfrentar os desafios do dia a dia em família. Então, nosso guia e modelo é Jesus, né? E os vínculos, então, de fraternidade que nós desenvolvemos devem ser o reflexo de Jesus, tanto nas relações interpessoais, como na família e na sociedade. Esse é o nosso compromisso. Nós somos seguidores de Jesus. Se nós temos o Evangelho como nosso roteiro e guia, como nosso livro de cabeceira, então sempre a gente deve almejar ter vínculos de fraternidade e solidariedade, seguindo o exemplo do Mestre. Amigos, essas são as reflexões que tínhamos para o momento. Agradecemos a oportunidade e nos despedimos, agradecendo imensamente pela oportunidade de aprender e servir. Que Jesus ampare a todos nós. Fiquemos na paz do Mestre. Que Deus abençoe.